Bom, então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Letícia, especialista em sobrancelhas há 8 anos, atendo há todo esse tempo aí, sento no mocho, atendo, como muitas por aqui, né? Acredito que já trabalhem na área. E hoje aqui eu vou te ensinar a se tornar uma expert, uma especialista em sobrancelhas, alcançando aí um faturamento de pelo menos R$ 5.000 por mês com nanoblading, a técnica mais natural e realista do mundo. Então vamos começar? Lembrando, para quem não sabe, né? Eu não sei em que momento você está da vida, se você já é da área, se você não é, mas o que é a nanoblading? A nanoblading, ela é uma técnica de micropigmentação de sobrancelhas, onde a gente utiliza um tebori, que é esse aparelhinho aqui, né? Na verdade, é uma canetinha, ela é um indutor manual, não precisa utilizar tomada. Então, é um aparelhinho de muito fácil acesso, né? Então, a gente utilizando esse tebori, uma lâmina nano, né? No caso, seria isso aqui, uma lâmina nano, e uma tinta para micropigmentação de sobrancelhas. A gente desenha fios super fininhos, naturais e realistas nas sobrancelhas, onde esses fios desenhados vão se misturar com os fios naturais da cliente, trazendo aí um efeito de uma sobrancelha mais preenchida, volumosa. A gente consegue cobrir falhas com essa técnica de uma maneira extremamente natural. E para você que já trabalha com sobrancelhas ou já trabalha na área da beleza, essa aula com certeza é para você, né? Para você é uma grande oportunidade de você dar um passo além na sua carreira. A nanoblading, ela é uma grande oportunidade, não só porque 2025 é o ano da naturalidade, né? Esse ano, a nanoblading, ela está em altíssima tendência, em altíssima procura, e quem quer surfar nessa onda, quem vai surfar nessa onda, realmente vai ter muito resultado esse ano. Mas também é uma técnica de alta lucratividade, né? Uma técnica onde vocês conseguem ter um ganho muito grande com um procedimento apenas. Ninguém mais quer aquelas técnicas marcadas, shadow, né, muito escura. Hoje as pessoas estão buscando realmente essas técnicas mais naturais. Então precisa se aproveitar esse momento. E esse ano realmente todos os estudos apontam que todo mundo vai buscar por esse tipo de técnica. As pessoas estão fazendo remoção a laser, estão removendo suas micros antigas. Então, aí nos próximos meses e anos, teremos muitas mulheres, muitas pessoas em busca da nanoblading. Então, se você aproveitar esse momento, essa oportunidade para aprender de fato essa técnica, você realmente vai colher muitos frutos lá na frente. Eu fiz um cálculo aqui básico para vocês terem uma ideia, né, uma noção de ganhos com a nano. A gente está falando de uma técnica que vocês podem começar cobrando R$ 500 por um procedimento, tá? Então, pensa comigo, 1h30 a 2 horas de trabalho, tá? Quem é iniciante vai demorar uma média de 2 horas, 2 horas e pouquinho. Se você atender uma cliente por dia, vamos pensar, e você escolhe atender de terça a sábado, que é o mais comum aí na área da beleza. Isso dá 5 vezes na semana, vezes 4 semanas, isso dá R$ 2.500 na semana. Vezes 4 semanas, isso dá R$ 20.000 no mês. Então, assim, é claro, né? Isso a gente falando de uma cliente por dia. Você pode ter mais, um dia você pode ter menos, mas é incrível o poder que essa técnica tem. Então, a gente fala em 5 mil, né, para vocês,
porque é o mínimo esperado para você atender uma técnica tão maravilhosa. Você trabalhar com nanoblading, você tem capacidade, condições de faturar muito mais, 5, 10, 15, e realmente transformar a sua realidade, realmente mudar a sua vida, dar um passo a mais na sua carreira, se tornar de fato uma profissional reconhecida, valorizada, uma técnica extremamente valorizada. E para você que está fazendo transição de carreira também, está numa área que não faz mais sentido, está pensando em migrar para a área da beleza, é para você também essa aula, tá? Porque todo mundo pode aprender essa técnica. Qualquer pessoa consegue aprender. Tá? Se você estiver viva, estiver respirando e você quiser, tiver vontade, você pode aprender essa técnica. Eu tenho certeza que agora pode estar passando aí pela sua cabeça, né? Mas será que é para mim? Será que eu consigo? Será de fato que sobrancelhas é para mim? Eu também um dia pensei assim, gente, nem sempre tudo foi como é hoje, né? Um dia eu precisei também tomar uma decisão, criar uma coragem, né? E eu também pensava, será que eu consigo? Será que é para mim? Então, eu vou brevemente aqui contar para vocês um pouquinho da minha história, como tudo começou e como que eu cheguei até esse momento que eu estou hoje. Tá? Antes eu vou falar para vocês primeiro o que a gente vai ter aqui nessa aula hoje, tá? Hoje nós teremos muito conteúdo também aqui nessa aula. A gente vai ter uma prática mesmo em modelo real, tá? Então, além de muita coisa de ouro aqui, muita coisa que você que já está na área, ou você que já fez algum curso e não conseguiu aplicar, você vai conseguir aproveitar muito bem o conteúdo que vai ser passado aqui hoje. Então, o que você vai aprender hoje, aqui na nossa aula? Nós vamos falar sobre materiais, né? Os materiais utilizados. Já comecei a falar aqui com vocês sobre o tebori, a lâmina. Vou explicar um pouquinho mais a fundo como funciona. A técnica de remover o anestésico sem perder a marcação. Isso é uma dor muito grande também das micropigmentadoras. Às vezes faz aquela marcação perfeita. E aí, na hora de remover o anestésico, perde a marcação, perde tempo. Então, eu vou dar uma dica aqui que eu utilizo nos meus atendimentos. Realizar a nanoblading em modelo real. Então, nós vamos ter essa prática aí junto com vocês, passo a passo. Vocês vão me acompanhar nesse atendimento, bem de pertinho. Como escolher a cor ideal para cada cliente também. Isso é uma dor muito grande, né? Da gente nunca saber a cor exata que vai bater com o fiozinho da cliente para ficar de fato natural. Home care, vou mostrar para vocês como que eu monto o home care, o que eu boto na sacola para entregar para minha cliente, para ela cuidar desse procedimento em casa. E também vamos falar de criar uma experiência no atendimento, de você deixar a cliente à vontade, confortável do início ao fim do procedimento, fidelizar ela, fazendo com que ela retorne todos os meses para o seu atendimento. Tá? Então, sobre a aula de hoje, eu tenho um roteirinho aqui a seguir, né? Para eu não esquecer de nada. Às vezes vocês vão ver eu olhando aqui. É esse roteiro, porque senão acaba que no automático a gente esquece alguma coisa. Eu não quero mesmo deixar de falar nada aqui com vocês que eu quero falar hoje. Mas o chat vai estar aqui rolando, tá? Eu não vou conseguir ficar respondendo agora as perguntas, mas minha equipe vai estar aqui de olho no chat. Se for algum problema, alguma ajuda, vão ajudar vocês. Agora, se for perguntas técnicas sobre procedimento, eu vou abrir uma caixinha depois lá no Instagram sobre dúvidas dessa aula, tá? Então, você pode jogar a tua pergunta lá, que daí depois eu vou responder com calma, né? Com carinho aí, lá para vocês. Que aqui, infelizmente, com certeza a gente não vai conseguir. Gente, eu não sei em que momento da vida você está,
como eu te falei, se você é iniciante, se você já atua na área, se fez algum curso de nano já na vida e não conseguiu aplicar, ter resultado, eu sei que às vezes isso aqui parece até bom demais para ser verdade, né? A gente fica assim pensando, meu Deus, 5 mil em sobrancelhas. Tem gente que acha isso muito, muito, muito fora da realidade, né? Eu já estive aí, como eu já falei para vocês, mas quando eu falo em 5 mil reais, pelo menos 5 mil, é de fato pelo menos, porque como eu falei, para você atender nanoblading, você realmente, esse resultado de 5 mil por mês é o mínimo esperado, tá? É uma técnica que te proporciona ganhar muito mais, tá? Mas eu entendo perfeitamente que nesse início pode ser um pouco assustador, bom demais para ser verdade. Então, como eu já estive aí, desse outro lado, eu separei algumas mensagens rapidinho aqui de algumas alunas minhas, né? Que estão relatando, te dando algumas que podem inspirar vocês. E eu vou colocar essas mensagens aqui para vocês darem uma olhadinha de mulheres que já tiveram as vidas transformadas através das sobrancelhas, né? Como eu recebo todos os dias esse tipo de mensagem dessas maravilhosas. Deixa eu colocar aqui então para vocês. Ó, essa daqui, ela mostra até o procedimento que ela fez sozinha. Ela me mandou a foto. Ó, essa primeira aí, ela fala: bati meus 5 mil em faturamento com Nanoblading, não estou acreditando ainda. Trabalhando apenas algumas horas do dia, obrigada. Aí a gente tem ela, né, que mandou as fotinhas aqui. Olha que lindo os fiozinhos. Esse foi o primeiro atendimento que ela fez sozinha. Ela mandou para mim dar uma olhadinha nas fotos, né? Corrigir, ajudar ela a ver o que ela pode melhorar. Ontem, sábado, atendendo a cliente que eu ia bater os 5 mil, uma sobrancelha super desafiadora, tive dificuldade, mandei para o suporte, mandei fotos solicitando ajuda e você me ajudou no mesmo momento, estou muito feliz. Olha que legal, sou 5 em 1, bati meus 5 mil em sobrancelhas em menos de um mês, que arraso. Isso é muito bom, né? A gente receber esses feedbacks. E acho que para vocês também é bom vocês verem que tem outras pessoas que também um dia começaram, que também tentaram, arriscaram e estão aí colhendo os frutos agora, né? Passando para contar, ó, que já paguei o curso com apenas uma semana de atendimento, estou aplicando tudo, realmente não para de chegar cliente nova, né? A gente pega bastante nessa parte de você aplicar, de você aprender de fato a vender seu produto, né, seu serviço. A gente pega bastante nisso com as alunas, então elas têm de fato resultado na captação, como elas atraem as clientes que compram, né? Elas estão sempre com a agenda movimentada. Acabei de fazer os 5 mil em atendimento de sobrancelha, ainda faltam 6 dias para acabar o mês, estou muito feliz, olha só que legal, bateu os 5 antes mesmo de acabar o mês. Aluna Rosângela, queria contar que acabei de bater os 5 mil com sobrancelhas, nem acredito, nunca fiz esse salário na minha vida e hoje eu consigo com sobrancelhas, que legal. Mais essa aqui, 5 mil em 28 dias, com gordura ainda, faltam 2 dias para finalizar o mês, estou chorando, que legal, tá vendo? Nunca tive, né? Deve ser aqui. Nunca tive esse salário na minha vida. Hoje posso comprar as minhas coisas da minha filha e sem depender do meu marido. Olha que legal, né? A gente não gosta de depender tudo, né? Do marido. Mulheres com independência, com liberdade financeira. Isso é maravilhoso, né? Você poder querer alguma coisa e ir lá comprar. Fora a qualidade de vida, né, gente? Que a sobrancelha nos proporciona. E aí tem mais essa daqui, passando para agradecer. Minha vida é outra depois da sobrancelha. Já bati o faturamento de 5 mil no mês.
passado e esse mês está indo muito bem. Olha só, que delícia, né, gente? Isso é muito, muito bom. E é isso, né? Vocês veem aí agora mulheres que, como vocês, um dia começaram e hoje estão aí colhendo os frutos da plantação que elas fizeram, de uma escolha, né? Que um dia elas fizeram. E uma escolha muitas vezes pode mudar tudo. E eu sei que também você pode estar pensando aí que, eu não tenho apoio da minha família, eu não tenho apoio de ninguém. E, gente, eu também não tive apoio. A gente não pode ficar esperando o apoio das pessoas. Lá em 2017, quando eu comecei, né, vou pedir uma licença aqui. Para quem não me conhece, vou contar brevemente aqui um pouquinho da minha história, como eu cheguei até aqui, como foi a minha história com a nanoblading. Quando eu comecei lá em 2017, eu também não tive apoio. A única pessoa que me apoiou desde o início, que eu não posso esquecer de falar, é o meu marido. Realmente, ele sempre me apoiou, sempre acreditou em mim, mas o restante, família, amigos, meus pais, não acreditavam, não me apoiavam, porque de fato não acreditavam que sobrancelhas podia ser uma carreira lucrativa, né? Que eu podia realmente conquistar tantas coisas com as sobrancelhas. Eu já tinha, em 2017, iniciado 2 faculdades e não terminado. Já tinha passado por vários empregos frustrados, né? E o último emprego, onde eu realmente tomei minha decisão, foi uma financeira. Nessa financeira, eu fiquei por 3 anos, realizando empréstimo pessoal. Na maioria, era aquele público mais idoso, mais carente. Eles iam lá para fazer empréstimo não para realizar sonhos, mas para pagar luz que estava cortada, água, sabe? Comprar comida. Então, era muito difícil para mim. E eu tinha que fechar aqueles contratos a qualquer custo, né? Sabendo que no mês seguinte eles iam estar sem salário. É muito difícil a gente trabalhar num ambiente desse, porque as metas eram surreais, eram agressivas, cobranças o tempo todo, pesadas, ameaça, todos os dias para vender. E ali foi o meu ponto do basta. Ali foi onde eu falei: chega, vou mudar, preciso fazer alguma coisa por mim. Se eu continuar nesse ambiente, eu não sei o que será, né? E sabe o que eu comecei a ver, gente? Que quando a gente faz alguma coisa por algum tempo, por alguns dias, meses, anos, mesmo sabendo que aquela coisa é errada, que aquela coisa não é legal, quando passa-se algum tempo, aquilo acaba se tornando normal pra gente, né? E eu tava com medo daquilo se tornar normal para mim. Eram juros muito abusivos, sabe? Eram valores muito absurdos. E aquilo fica no automático no seu dia a dia ali, né? Ainda mais quando você tem muita cobrança por trás. Quem trabalha com vendas aí sabe do que eu tô falando, né? Então eu decidi mudar, eu decidi entrar para a área da beleza. Intuitivamente, talvez, vendo que era uma área de crescente expansão, eu comecei um curso de design de sobrancelhas. Já avisei na financeira que eu estava estudando, que eu ia sair. Comecei, logo que eu finalizei o curso, a atender pessoas próximas, fazendo home care, indo nas casas, atendendo na minha casa. No trabalho, atendia as meninas ali na hora do almoço. Gente, eu atendia do jeito que dava. Se vocês imaginarem, eu já atendi sobrancelhas no sofá, na poltrona, na cadeira, com a pessoa encostada a cabeça assim na parede. Olha, já atendi de toda forma que vocês imaginam. E o importante é isso, né? A gente começar e fazer do jeito que dá, como a gente pode. E assim, gente, se eu fosse esperar o apoio das pessoas, eu realmente não teria começado, né? Porque ninguém acreditava que eu ia deixar um emprego, um salário fixo, benefícios que eu recebia lá, 13º, tudo aquilo, né, que a gente tem como ilusão, que é uma garantia. Não é uma garantia de nada, né? Quem tá no CLT sabe. Amanhã ou depois, se você não servir mais para eles, simplesmente eles vão
te desligar, né? E depois de alguns meses atendendo assim, eu resolvi pedir a demissão mesmo, oficial, e abrir minha primeira salinha de atendimento. A foto da salinha não acho agora para você. Achei. Ó, essa aqui foi minha primeira salinha de atendimento, nessa casinha aí. Eu dividi aluguel dela com alguns amigos que trabalhavam com outras coisas, e ali começou o meu sonho. Da forma mais simples, ganhei essa maca aqui do meu marido. Com a rescisão da financeira, eu fui comprando umas coisinhas aqui, outras ali, e comecei. Esse que é o importante, né? A gente dá o primeiro passo. E sabe o que é bom da área da beleza? O investimento inicial para a gente entrar é muito baixo. É muito baixo. Então, isso é um grande benefício que a área da beleza tem. A gente consegue começar aí um negócio de alta escala, bem lucrativo, investindo pouco. E eu me lembro como se fosse hoje, meu primeiro mês nessa salinha aí. Não tinha nem Instagram, acho, em 2017. Será que já tinha? Eu não lembro de ter. Mas eu lembro que eu divulgava no Facebook, eu fazia os meus antes e depois, tirava fotos, colocava lá. E fui fazendo boca a boca, falando para amigas, falando para todo mundo que eu estava trabalhando com sobrancelhas. Sempre muito confiante, contente, sabe? Feliz, acho que isso conta, né? A gente acreditar naquilo que vai dar certo. Falo que eu não tinha um plano B, era só o plano A e ele tinha que dar certo. E eu fiz R$ 1.500 naquele primeiro mês da minha salinha. Eu fiquei muito feliz, porque na financeira, na época, eu ganhava 1.600 de salário. Então eu fiquei assim, muito feliz, porque já era quase o salário que eu trabalhava o mês inteiro ali na financeira, muito mais para pagar, né? Para receber. E eu tinha um planner, eu lembro que eu tinha uma agendinha assim que eu marcava todos os meus faturamentos, né, todo mês. E depois desse primeiro mês de 1.500, nenhum mês seguinte foi menor. Eu sempre conseguia crescer um pouquinho. E eu não acho esse planner, infelizmente, mas eu lembro perfeitamente de chegar no final desse ano, desse primeiro ano, e ficar muito feliz, porque sempre eu tinha ali crescimento. Com alguns meses de sala aberta, poucos meses, eu descobri que eu estava grávida. Foi um susto, né? Um baque. Eu tinha acabado de abrir a sala, mal tinha carteira de cliente, assim, né? Consolidada. Mas, enfim, fiquei muito feliz por já ser trabalhando para mim que isso aconteceu na minha vida. E logo eu comecei a estudar a microblading, né? Na época nem tinha nano ainda, mas eu já comecei a estudar a microblading. Passei alguns meses estudando, treinando. E aí, quando chegou o mês de dezembro daquele ano que eu comecei a estudar, eu estava grávida, né, da minha filha, e eu comecei a contar para as minhas clientes, sabe? As minhas clientes de design, que eu estava fazendo curso, que eu já ia lançar, que eu ia lançar em janeiro. Eu, intuitivamente, assim, em dezembro, comecei a contar para elas, porque eu pensei assim, não vou lançar em dezembro, né? Dezembro o pessoal tá mais focado em coisa rápida, em se arrumar para as festas. Vou lançar em janeiro. E aí eu fui plantando a sementinha ali em cada cliente, contando, mostrava fotos dos resultados da minha professora na época, né? Para elas verem com quem eu estava estudando. E aí janeiro chegou, eu já lancei com valor justo. Eu lembro que eu não lancei com aqueles valores baixos, sabe? Já coloquei um valor justo, mas coloquei 20% de desconto por ser o lançamento. E aí, gente, eu vendi nada mais, nada menos naquele mês de janeiro que R$ 7.000 de nanoblading, de micro na época, né? Hoje eu nem gosto das meninas que não tiraram ainda dessa época, eu quero muito atualizar. Mas eu vendi 7.000, eu fiquei tão feliz, gente, vocês não têm ideia, eu fiquei maluca, eu nunca vi tanto dinheiro entrando em um mês. Eu fiquei muito, muito feliz. E ali foi onde eu vi mesmo que eu tinha feito a escolha certa. Que eu tinha feito a escolha certa de entrar para as sobrancelhas, para o mundo das sobrancelhas. E a minha filha, ela nasceu
logo depois, né, eu já ganhei a Luísa. E, gente, para quem é mamãe aí sabe, né, é tudo novo, né, é tudo muito doido. Mas, gente, foi a melhor coisa que aconteceu eu ter tido ela trabalhando para mim já, sabe? E durante alguns meses depois que ela nasceu, eu atendi com ela no Sling. Vocês conhecem aquele tecido, né, que a gente amarra o neném aqui? E eu atendi por alguns meses com ela ali, ó. Eu trouxe até uma fotinha para vocês verem. Olha isso. Eu atendendo, ó, com ela amarradinho, ó. Tem ela mamando. E ali eu atendi por bons meses, até assim, enquanto foi confortável para ela, né? Aqui nessa última foto, ó, ela tá fora do sling, já estava grande, então ela já não queria ficar mais quietinha ali. Foi onde daí eu organizei aí a rede de apoio, né? Mas sempre com muita flexibilidade, organizando os meus horários para ficar com ela, para amamentar. Amamentei a Luísa até os 2 anos. E é bom, né, para quem é mamãe que está aqui, ver que tudo é possível, gente. As clientes achavam o máximo chegar no estúdio e eu tá com a Luísa ali amarradinha no sling. O dia que ela não tava, elas até sentiam falta. Mas é isso, gente. A maternidade, ela não tem que ser vista como um empecilho, né? Ela tem que nos dar força para continuar e para fazer sim o nosso melhor. E quando a Luísa completou 2 anos, ela foi diagnosticada com autismo, nível 2 de suporte. Hoje, inclusive, ela tem 6 anos e ela ainda é não verbal, ela não fala. Então, assim, isso eu tô falando para vocês verem que não é um impedimento, tá? A maternidade tem que caminhar junto com o nosso trabalho. Se não tá caminhando junto, não tá fazendo sentido, né? E, infelizmente, a gente sabe que não é assim por aí, né? As empresas, elas não querem saber se o seu filho tá doente, não pode ir para a escola. A gente tendo essa liberdade no empreendedorismo, trabalhando com agenda, sendo dona do nosso tempo, a maternidade caminha junto, a gente se organiza, né? E dá tudo certo. Se você é mamãe, tem um filho especial, talvez como eu, seja qual for o seu desafio, tá? Acredite em você, acredita que você consegue. Os filhos, eles devem ser a nossa força e não a nossa desculpa, né? Empreender, gente, ser dona do próprio negócio também não é fácil, né? Tem seus desafios, mas eu falo que eu prefiro 1000 vezes os desafios de empreender do que de ter que responder para um chefe, às vezes, né, alguém que nem é humano, nem trata a gente com humanidade e não vai entender, né, os problemas pessoais aí que a gente tem, ainda mais sendo mãe, mulher. Os nossos desafios são dobrados. E hoje a sobrancelha me proporciona atender meio período apenas, né? Hoje eu só trabalho meio período do dia e o outro período, no caso o período todo da manhã, eu me dedico à Luísa, a minha filha. Então eu levo em terapia, eu fico em casa com ela, faço o que tem que fazer, lição de casa, acompanho ela no período da manhã todo, faço nosso almoço fresquinho, levo ela na escola e aí sim eu vou para o estúdio, venho para fazer os atendimentos. Então, a sobrancelha me proporciona isso, né? Isso realmente não tem preço. Tenho certeza que isso vai ser muito importante para a vida dela, né? E qualquer pessoa consegue, gente. Lá atrás, quando eu nunca tinha pegado numa pinça lá, trabalhava na área financeira, eu também achava que eu não ia conseguir. Eu também pensava que era impossível, que não podia não ser para mim. Mas não, se você quer, você consegue. Você consegue, é só querer, né? E é isso. Não vamos desistir, não vamos parar. E às vezes o que está faltando para você é só isso mesmo, começar, dar o primeiro passo, né? E hoje aqui você está tendo essa oportunidade. Eu quero muito ajudar você a destravar seus medos, você aprender a ser referência na área, você aprender a se tornar uma especialista, aprender a conquistar a sua liberdade financeira. Mas você precisa se abrir, precisa querer, precisa estar pronta para receber. Eu tô aqui de todo o coração, pronta para ensinar o que eu sei, o que eu aprendi.
nesse tempo todo aí de sobrancelhas. A sobrancelha, gente, ela não mudou só a minha vida, ela mudou da minha família toda, né? Eu sempre penso que, poxa, essas mães que têm que deixar os filhos de manhã, pegar à noite, mal ver a criança crescendo, é muito difícil. Eu nem me imagino, assim, passando por isso. E por isso que eu decidi compartilhar o meu conhecimento, é por isso que eu decido estar aqui hoje, 8 horas da noite, né? Para poder ver mais e mais mulheres, cada vez mais mulheres conquistando também essa liberdade. E a sobrancelha tem o poder de levar você muito longe, a lugares que você nem imagina. Então, fica aqui comigo que vocês não vão se arrepender. Só de vocês ficarem até o final aqui dessa aula hoje, vocês já vão ser vencedoras, tá? Porque, ó, quanta gente tá lá assistindo televisão, perdendo tempo, tá em bares por aí hoje, porque hoje é quinta-feira, né? Tem gente que já começa happy hour. E você tá aqui, você escolheu estar aqui, você escolheu estar aqui atrás de conhecimento, buscando evolução. Então, você já merece os parabéns por isso. Empreender na área da beleza proporciona isso tudo pra gente, né? Que eu falei, caminhar junto com a maternidade, eu poder trabalhar meia hora, meio período hoje por dia. Eu também sei o que é trabalhar regime CLT, porque eu já passei por isso, né? Cargas horárias altas, metas surreais, cobranças, chefes que não são nada humanos. Eles não querem saber. Amanhã ou depois a gente não serve mais, a gente simplesmente, né, é dispensado. Então, hoje eu tô aqui para entregar o que eu tenho de melhor para vocês, tá? Para vocês pararem de trocar a hora de vocês por salário. Gente, isso é muito valioso, né? Com a técnica de nanoblading, gente, vocês podem, como eu falei, cobrar R$500 por um procedimento, tá? Isso é totalmente possível. Vocês conseguem trabalhar pouco, faturando muito. Ai, meu Deus, saiu uma. Onde que você clicou mesmo aquela hora? Continua aí? Ou saiu tudo? Continua? Aqui? Peraí, gente, sumiu a tela aqui para mim. Voltou. Eu fico mexendo aqui. Enfim, voltei. Então, se você ainda está aí pensando, ai meu Deus, será que eu consigo R$500? Será que eu vou ter cliente para isso, né? Porque eu sei que está passando aí pela cabeça de vocês. Bom, tá bom, a técnica é cara, é valorizada e tudo mais, mas será que eu vou conseguir clientes para isso? Calma, tá? Calma, que até o final dessa aula eu vou mostrar para vocês o caminho também para vocês conseguirem fazer essa captação, trazerem clientes todos os dias aí para a agenda de vocês. Até aqui tudo bem? Todo mundo tranquila? Se identificaram com alguma coisa aí da minha história? Podem mandando aí, gente. Depois eu vou tentar ver tudo com calma. Agora a gente vai entrar no conteúdo, tá? Então peguem aí seus papéis, suas canetas, que agora vamos lá para o conteúdo, dicas valiosas que eu vou deixar aqui hoje para vocês. E depois de tudo que eu falar aqui de teoria, a gente vai ter ainda a prática, tá? Vocês vendo mesmo eu realizando o trabalho. Então vamos lá, antes de eu falar, né, o que você precisa fazer para ser uma especialista completa na nanoblading, eu preciso te contar 3 erros que provavelmente, se você já atua na área, você está cometendo, que não está te deixando destravar, que não está te deixando chegar no objetivo. Então, ó, esse aqui é o primeiro erro. Treinar os fiozinhos no papel, pele artificial, EVA, somente durante o curso. Tem gente que treina um pouquinho no curso ali, depois já vai atender as clientes, né? Depois que começa a ter as suas clientes, acha que tá pronta, que daí só vai evoluir ali, melhorar os fios na cliente mesmo.
Isso é um erro muito sério, você tem que ter muita atenção nisso, porque na cliente a gente tem que evitar errar, né? A gente não pode errar. Então, para isso, a gente precisa treinar. Treinar os fios é de extrema importância. Então, tem um minutinho livre, treina. Horário do almoço, treina. Final de semana, treina. Deixa sempre um kit de treino por perto e você vai passar a sua vida como micropigmentadora treinando. Não tem jeito, o treino é a base de tudo. Até hoje eu treino, a gente precisa estar sempre treinando, melhorando, evoluindo. Às vezes, em algum momento ali na hora do treino, você vai se pegar em algum desafio ali na trama de fio. E aí depois, quando você estiver com a cliente, se você tiver esse desafio, se aparecer para você, você já vai ter a solução, você já vai ter feito ali no treino, já vai ter resolvido. Né? Então, o treino constante, ele te dá firmeza nas mãos, leveza no desenho dos fios, ele vai te dar confiança na hora de criar o projeto ali na cliente, ele deixa os seus trabalhos mais naturais. A profissional que não treina, ela segue meio que uma receita de bolo. Ela faz a mesma trama de fios em todo mundo. E aí, a gente tem sobrancelhas todas iguais, né? Nada muda de uma para outra. E não, para a gente ter trabalhos naturais, realistas, como a Nanoblading pede, a gente precisa fazer trabalhos personalizando ali o que a cliente tem de necessidade. Né? Então, se essa cliente tem os fiozinhos mais voltados para cima, a gente precisa fazer os fiozinhos desenhados também voltados para cima nesse ponto. Aí aqui, mais para o meio da sobrancelha, os fiozinhos dela já começam a cair. A gente tem que desenhar sempre seguindo ali o caimento dos fios dela. Tem cliente que tem a cauda toda para baixo, outras toda para cima. Então, quanto mais você personalizar esse atendimento, mais natural vai ficar o trabalho. E isso que eu falei agora, de fazer a mesma trama de fios em todo mundo, é o segundo erro, na verdade, né? Esse, eu sei que acontece, muitas micropigmentadoras, muita gente que já está aí na área, o que faz? Acompanha lá as profissionais que ela admira, que já tem resultado, e ela printa ali a trama de fio da profissional, que ela gosta, coloca aqui do lado do atendimento e segue ali copiando em todas as clientes. E aí vai acontecer isso. Todas as clientes vão ficar com a mesma trama de fios. Uma que é boa para uma não vai ser boa para outra. Quanto mais personalizado for esse desenho, melhor. Então, o que você precisa é treinar essa maleabilidade na mão, treinar os fiozinhos muito, para na hora ali que você tiver com a cliente, você conseguir ter esse olhar artístico de identificar, né, para qual caimento vai estar cada ponto ali da sobrancelha, deixando esse trabalho realmente hiperrealista. Quando a gente olha uma nanoblading cicatrizada, praticamente a gente não consegue nem entender se é realmente micropigmentação. É uma coisa assim de você olhar e falar, é a micro que não parece micro. Vou colocar algumas imagens aqui para vocês de antes e depois, ó, que eu faço aqui no atendimento. É aquele trabalho hiper realista. São fiozinhos extremamente finos. Ó, esse caso aqui de cicatriz. Essa cliente, eu acompanho ela, né? Até hoje ela vem remover os pelinhos. E a cicatriz dela a gente nem faz mais ideia onde é. Eu brinco com ela, onde mesmo que é a sua cicatriz? Porque não dá para ver. Então, é a micro que não parece micro, é algo extremamente natural. E a gente precisa se atentar a isso, né? Que nenhuma trama vai ser igual. Então, a gente não pode aprender uma receitinha de bolo ali e achar que dá para fazer em todo mundo. A trama pode ser linda, maravilhosa, mas não vai servir para todo mundo. Para isso, você precisa de um método para realmente te ensinar a criar esse olhar artístico, né? De uma forma personalizada. E o terceiro erro, que na minha opinião pode estar travando muita gente aí, deixando de evoluir por conta de atendimento.
Atendimento desde o momento que a cliente te contacta lá pelo WhatsApp, a forma que você atende essa cliente, a forma de agendar, a forma de oferecer os seus serviços. Isso tudo é de extrema importância. Você precisa ter um padrão, um profissionalismo para receber essas pessoas, para vender os seus produtos, para informar os seus preços, posicionamento. E outra, depois que a cliente vem até você, você precisa causar ali uma experiência nela. Não é só ela vir e fazer uma sobrancelha. A gente cria todo um ambiente, desde a entrada dela até um cafezinho. Eu deixei até aqui uns exemplos de o que eu faço aqui, né? A gente tem várias coisas aqui que criamos uma experiência para a cliente. Ela precisa se sentir bem, ela precisa se sentir à vontade, ela precisa sair daqui com algo a mais, não só vindo buscar a sobrancelha, que ela já sabe que você é boa, que você faz bem. Então aqui a gente oferece café, chá, cappuccino, água, bolo, biscoito, balas. Claro, você não precisa oferecer tudo isso de início, mas se você passar um cafezinho ali 2, 3 vezes no dia e deixar, já vai ser muito bom. Se a cliente chegar com fome, né? Às vezes vem correndo no almoço ou do trabalho, é um mimo, é um algo a mais, né? Quem não gosta de chegar no lugar e ter ali, né? Um mimozinho, um cafezinho. Peraí que eu me perdi aqui no roteiro. História. O cheiro do ambiente, a limpeza, né? Tudo isso conta, gente. Então, como você está recebendo essa cliente aí? Seja na sua casa, seja numa sala, seja no salão de alguém, você precisa cuidar da aparência, da limpeza, da organização, né? Música ambiente, sempre cuidar disso também, ter uma música mais calma, uma música ambiente, nada de batidão na cabeça, ficar escolhendo por gosto pessoal. A maca, né? Tem almofadinhas que você pode colocar na maca para ajudar. A almofada de elevação de pernas ajuda a compensar a lombar, a cliente ficar muito tempo deitada. Quando você está iniciando, inclusive, né? Às vezes você demora mais, a cliente fica muito tempo reta. Almofadinha de pescoço, tem umas almofadinhas que põe aqui na lombar também, isso é muito bom. Massagem facial, você pode entregar esse tipo de upgrade aí, de algo a mais para cliente, tanto antes do procedimento como depois. Então, na nanoblading, você tem que saber, né, em que momento exato você vai poder fazer isso, por conta de produto que usa, né? Home care, né, os cuidados para cliente cuidar depois. Então, assim, eu gosto muito de entregar um home care para cliente. Eu até deixei aqui para vocês verem mais ou menos um exemplo aqui do que eu faço aqui. Eu pego uma sacolinha assim de papel que eu compro em papelaria. Aqui dá até para pôr o adesivo do estúdio, geralmente eu colo a logo aqui. E aí eu coloco um sabonetinho para ela higienizar. A pomadinha, ó, eu já coloco aqui dentro desses potinhos também com tampa que a gente compra. Monto aqui um kitzinho, ó, com escovinha, cotonete, para poder colocar junto. E aí dá até para pôr um chocolatinho, né? Um mimo. Então, só de você entregar, a cliente sair daqui com uma sacola na mão, ela já vai se sentir amada. Fora que minimiza o risco dela sair daqui e não comprar o que tem que comprar para cuidar do procedimento, né? Que é o sabonetinho específico, a pomada. Então, vale muito a pena você investir, né? Comprar a pomada, porcionar, colocar no potinho e entregar para elas, porque você vai garantir que ela vai realmente fazer esse cuidado aí todo no pós. E aí também não é só até a cliente fazer a micro. Fez a micro, tchau, não quero mais saber, nunca mais mando uma mensagem. Então, você tem que mandar uma mensagem de pós também, perguntando como que tá, a cicatrização, se tá tudo bem. Cuidar dessa cliente. Convidar ela para vir remover os pelinhos, né?
contar as novidades do seu negócio, se está com promoção, se tem lançamento de procedimento, mensagem de aniversário, né? Você faz um cadastro da cliente para poder lembrar dela nesses dias especiais, datas comemorativas. Então, isso tudo é fidelizar a cliente, gente, é fidelização. Isso é muito importante, muito gostoso e faz toda a diferença. Bom, então agora estamos perto aí da hora mais esperada, que é o passo a passo da nanopigmentação na modelo Viva, tá? Depois desse ouro todo aqui, né, gente? Isso tudo aqui que eu falei para vocês já podem aplicar amanhã mesmo, para quem já trabalha na área, né? Já aplica aí, me conta depois como que foi. Agora a gente vai para nossa aula prática. E essa modelo que eu fiz aqui, né, que vocês vão acompanhar, antes de tudo, eu comecei com a higienização correta das sobrancelhas. Então, como que eu sei qual higienização que eu tenho que fazer para cada tipo de cliente, de acordo com a pele, se a pele é seca, mista, oleosa. Então, você precisa também saber qual produto você vai usar para aquele tipo de pele, para você ter uma retenção boa ali dos fiozinhos na nano, tá? O mapeamento que eu fiz foi um mapeamento à mão livre, tá? Existem vários tipos de mapeamento, com marcação, com paquímetro, com linha, né? A gente ensina tudo isso, mas isso para uma aula assim é impossível, porque é muito detalhado. Só para falar para vocês que nesse trabalho de hoje eu utilizei o mapeamento à mão livre, que é o meu favorito, tá? E é isso, vamos lá então, mão na massa. Eu vou colocar aqui, eu acho que eu vou sumir agora, né, Má? Vou colocar o vídeo aqui para elas e eu vou narrando aqui para vocês tudo que eu fui fazendo na cliente. Bora lá, gente. Então agora eu tenho que apertar nesse aqui e nesse. Foi, né? Tem som? Não, né? Tá me ouvindo? Tá dando para ouvir, né, gente? Bom, aqui então já montei a lâmina no Tebori, né? Eu tô usando uma lâmina formato U, nano, tá? Importante vocês saberem que na hora que vocês forem comprar as lâminas de vocês, para quem não sabe, né, para fazer a nanoblading, a gente utiliza uma lâmina, que é nada mais, nada menos do que isso aí que eu tô usando. É uma fileirinha de várias agulhinhas, micro agulhas, que possibilita a gente desenhar esses fiozinhos, tá? Tô com a tinta escolhida ali no batoque. Para vocês escolherem a tinta ideal para o fiozinho da cliente, vocês vão abrir a tinta ali pertinho do fiozinho dela e ver se qual tinta chega mais perto do fio natural, tá? A gente sempre precisa ir de acordo com o fio natural da cliente. Ai, mas o cabelo dela tá vermelho. Não importa, a gente sempre vai pela cor natural das sobrancelhas. Porque amanhã ou depois, se ela decide voltar o cabelo natural, os fiozinhos que você desenhou na pele não volta mais, né? Então, escolhi a tinta, ó, já comecei. Vocês percebem ali que eu sempre começo do início das sobrancelhas, com fiozinhos bem curtinhos, coloco pouca tinta aqui na lâmina, e ali eu já tinha feito a transição da espinha. Nesse ponto aí da sobrancelha, você vê que os pelinhos eles começam a cair ao contrário dessa cliente, eles começam a cair para baixo. Então ali eu tô fazendo já os fiozinhos, ó, de cima para baixo. Eu faço uns Vzinhos, vocês conseguem ver que eu puxo um tracinho e depois eu fecho com outro. Isso é muito bom para nanoblading, ele causa bastante assim naturalidade mesmo no trabalho. Eu faço tanto ali na espinha, na parte de cima, como na parte de baixo. A escovinha sempre auxiliando para tirar os pelinhos naturais para eu conseguir ver, né? Com mais clareza ali.
E vamos continuar aqui desenhando os fiozinhos lá de baixo, encontrando agora com esses que eu desenhei na parte de cima. Tebori sempre a 90 graus, bem em pezinho. Se a gente trabalhar com o tebori deitado, o fio ele vai abrir, ele vai expandir, não vai cicatrizar bonito. Então, a gente tem que ouvir o barulhinho da agulha deslizando ali na pele. Cliente não sente nada, tá, gente? Vocês percebem que ela tá plena. Eu utilizo um anestésico excelente. Dentro da nossa formação, eu passo tudo de anestésicos para vocês, mando marcas, fornecedores, tudo certinho. E é zero dor mesmo, eu não gosto da minha cliente sentindo dor. A nanoblading, por mais superficial que ela é, né, ela não chega a ser um procedimento que dói mesmo, por ser bem superficial. Ainda assim, tem clientes extremamente sensíveis, né? Tem clientes que sentem muita dor e muitas vezes sentem dor tirando até a sobrancelha, só os pelinhos. Então, eu prefiro trabalhar sempre com zero dor. Essa parte aqui da cauda é muito importante. Quem está iniciante é a parte mais desafiadora, mais difícil, então precisa ter atenção aqui para a gente trabalhar dentro do quadrante ali da caneta gel, onde a gente fez a marcação. Os fiozinhos curtinhos, ó. E aí a gente termina essa primeira passada e depois a gente vem completando com os fiozinhos pequenininhos. Essa é a primeira passada, a gente chama de esqueleto. É a primeira passada onde a gente marca ali um esqueletinho de fios, porque agora, a hora que a gente espalha o pigmento, a gente perde tudo, né? Então, a gente perde a marcação e ó lá, não tem problema perder a marcação, porque a gente vai ter ali os primeiros fiozinhos e agora é só fazer os fios preenchedores. Para você ver se realmente o fio foi implantado, né? Se não foi só arranhão na pele, você abre a pele que você consegue perceber que o fio tá com a tinta implantadinha ali dentro dele. Estica assim a pele e aí você consegue ver. Se caso você abrir, dá essa esticadinha que eu dei aí, ó, na pele. Tô puxando o zoom para vocês verem mais de pertinho. Se vocês darem essa esticadinha e o fio nem mexer, sabe? Ele ficar muito arranhão, significa que daqui 30 dias, provavelmente, esse fio não vai voltar cicatrizado, tá? Ele vai voltar sem nada. E também, se você puxar a pele e dar aquela desbeiçada, sabe, no fio, tipo rasgo assim, abriu muito, aí significa que você ultrapassou a camada. Aí também não é o ideal, porque aí esse fio provavelmente ele vai expandir, ele não vai voltar também fiozinho. Mas olha que perfeito, a primeira passada, a cor tá bem ideal, né, do pelinho natural da cliente. Bem perfeito. Tá vendo os vezinhos que eu falei embaixo? Ó, dá para ver ali bem. Ele parece um fiozinho se unindo ao outro, mas bem natural, bem sutil. E agora, depois que você limpou bem, eu passo mais uma passadinha de anestésico para garantir, tá? Isso também é muito importante na ficha de anamnese, você ter as informações se essa cliente pode usar 2 passadas de anestésico, tá? Essa cliente podia, então eu passei ela mais um pouquinho nessa segunda passada, para garantir que ela ia ter conforto durante todo o procedimento. E agora eu venho com os fios preenchedores. Perceba que eu fiz os fiozinhos assim bem próximos, já não tem muito lugar ali para preencher. Essa cliente ela tem bastante fiozinho natural, mas nessa base aqui na parte de baixo dela, ela tem menos, né? Dá bastante diferença nessa parte de baixo para o meio da sobrancelha. Então, você estica bem a pele, sempre estica a pele em 3 pontas, né? Eu utilizo o dedo indicador,
o dedão com a mão esquerda, esticando, e ainda apoio o meu dedo mindinho da mão do tebori, ó. Você consegue perceber ali, o meu dedo mindinho, ele tá apoiando ali, ó, para poder fazer esse estiramento em 3 pontas, para você conseguir uma precisão maior nesses fiozinhos. Então aqui, gente, vocês estão vendo que é um leve preenchimento para a gente conseguir dar aí o acabamento dessa sobrancelha. É muito importante cuidar para a gente deixar espaço suficiente para esses fiozinhos cicatrizarem, tá? Se você colocar um muito pertinho do outro, no processo cicatricial, eles podem se unir. E aí também é um problema, né? O fio acaba não voltando o fiozinho. Eles se unem e vira um borrãozinho, esfuma tudo. Aí finalizei essa parte, ó. Tô mostrando que eu sempre limpo a lâmina no lenço umedecido, porque o pigmento ele fica, né, muito tempo ali, ele vai secando e ficando aquele aspecto grosso. Então eu sempre tô passando a lâmina no lencinho para o pigmento ficar sempre líquido, sempre novinho. E aí finalizando, ó, eu abro bem, vejo aonde que cabe fiozinho mesmo, aonde que não cabe eu não ponho. E assim, se você tiver dúvida, eu não sei se eu ponho ou não, não põe. É melhor você não pôr. Porque você vai ter a chance da cliente voltar dali 30 dias, né? Que a gente sempre pede para a cliente voltar para o retoque, né? O fio a fio, ele precisa desse retoque, a gente vê como que cicatrizou. Então, a primeira sessão é sempre bem leve. A gente pega leve mesmo, faz menos fiozinhos, faz uma mão mais leve. É preferível que você faça uma mão mais leve e o fio não volte cicatrizado e você tenha a chance de repassar ele depois, do que você acabar fazendo muito fio ali em algum lugar e não cicatrizar legal. Aí, mais uma vez, a gente passa o pigmento, satura ali na pele, para eles pegarem bem os fiozinhos, o pigmento entrar bem dentro de cada fiozinho desenhado. E aí a gente limpa sempre muito bem, não deixa excesso de fio, de pigmento nos fiozinhos, no meio dos pelinhos da cliente. Se o lenço for mais sequinho, usa uma espuminha, né, de limpeza para ajudar. Como na nanoblading também a gente aproveita o máximo de pelinho natural da cliente, durante todo o procedimento eu vou tirando os que eu vejo, né, para a gente aproveitar ao máximo aí o que ela tem de pelinho. Mas eu vou sempre dando uma limpezinha com a pinça durante ali o procedimento. Geralmente também eu faço uma sobrancelha, a primeira passada, e já vou fazer a outra. Aqui nesse caso, como eu estou mostrando para vocês uma sobrancelha todinha do início ao fim, né? Eu já estou deixando a outra ali ainda no anestésico. Mas olha esse resultado, ó. Essa daqui tá finalizada, tá? Nesse momento aqui, que eu finalizei ela, eu levantei, eu sempre me levanto assim da maca e olho, né, do alto assim. E aí eu percebi, ó, que esse cantinho aqui, os fiozinhos do ponto alto dela não acompanharam, ó, essa curvinha, esse desenho. Então, nesses 2 lugares aí, eu achei que o fiozinho ficou muito curtinho. Então, eu já aproveito para fazer a correção, ó. Peguei, alonguei um pouquinho mais aqueles 2 fiozinhos ali. Coloquei mais um ali e mais um aqui. Gente, isso fez toda a diferença. Vocês notaram bem o que eu tô falando? Agora vocês vão ver. Olha isso, arredondou ali o ponto alto dela. Agora sim, essa sobrancelha está pronta, está perfeita. E aí tem que passar de novo, né? No final, quando a gente finaliza, geralmente as 2 sobrancelhas, a gente deixa saturando o pigmento, né? O que é isso? É deixar o pigmento ali
por pelo menos 1 minuto, 1,5 minutos, para ele realmente fixar bem, para a gente ter um retorno, um resultado bem legal aí da fixação do pigmento. Tá? Então, enquanto eu estou fazendo ali, eu não deixo, não. Eu só passo e já limpo. Mas no final, a hora que eu finalizo as 2 sobrancelhas, vocês vão ver que aí sim eu faço a saturação, deixo ali o pigmento por pelo menos 1 minuto. E aí tá prontinho, ó, os fiozinhos. Esse início aqui, eles ficaram bem clarinhos, mas eu não mexo, tá? Eu deixo pro retoque mesmo, porque o início da sobrancelha a gente sempre quer que fique aquele degradê, fique um pouquinho mais claro. A nanoblading, ela é naturalidade, tá, gente? A gente não fica passando muito. Você também não deve passar mais de 2 vezes a lâmina em um fio. Às vezes acontece de você precisar, mas passa só mais uma vez, se possível até sem tinta, se você achou que ele ficou muito rasinho. Aqui, então, eu já tinha saturado, ó, finalizei a outra sobrancelha, deixei o pigmento por 1 minuto ali, saturando, e agora eu tô limpando muito bem, como eu falei, com a espuminha de limpeza. E aí, fiquemos com esse resultado. Perfeição. Super natural. É a micro que nem parece micro, né? Aquela sobrancelha super desenhadinha. Os fiozinhos perfeitos no caimento da cliente, ó, tudo muito bem preenchidinho. A cliente tem sobrancelhas bem diferentes. Isso vocês precisam deixar claro já na conversa com elas, que a nano, ela segue a natureza da cliente. A gente não pode, a gente corrige alguma coisa ou outra, mas não modifica, tá bom? Então tá aqui o resultado dessa nanoblading. Gente, foi meio rápido porque é o que a gente consegue, infelizmente, em uma aula, né? Mas espero que vocês tenham gostado. E aí, agora, vamos voltar aqui. E aí, o que vocês acharam? Quem aí já fez uma nanoblading na vida? Vocês estão aí mais no modo iniciante? Vocês já fazem? E aí, me contem. Bom, que sobrancelhas lindas, ficou muito natural. Eu amei fazer essa cliente. Ela amou, gente. Devia ter gravado ela olhando no espelho o resultado. Bom, gente, isso aqui, né, que foi passado hoje, conteúdo de curso pago, né? Tem muita dica valiosa, muita coisa aqui que vai ajudar, eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Mas é o que eu consigo entregar em uma aula, né? É realmente o que eu consigo entregar aqui em uma aulinha para vocês. E se você realmente quer dar um passo além, quer se tornar uma especialista, saber resolver qualquer caso de sobrancelhas que chegue aí para você, alcançar mais rápido, né? Esse faturamento aí sonhado de pelo menos 5 mil no mês com sobrancelhas. Se você está comprometida mesmo com a tua transformação, para quem não está, tá tudo bem, né, gente? Para quem não está comprometido, realmente são escolhas, né? Eu prefiro escolher fazer algo, tomar uma decisão com medo do que ficar parada no mesmo lugar, sempre vendo os outros crescerem, vendo os outros se evoluindo e a gente ficando para trás. Então, mesmo que quando a gente está com medo, eu prefiro pegar na mão do medo e ir com medo mesmo. Então, se você está comprometida, se você quer dar um passo além, eu tenho aqui uma oportunidade incrível para vocês, tá? Para quem está comprometido com a sua transformação, a gente hoje, oficialmente, estamos abrindo aí uma nova turma do nosso treinamento completo de nanoblading,
do início ao fim, para você que é iniciante do zero, nunca pegou numa pinça como eu lá em 2017, nunca tinha feito uma sobrancelha. Esse treinamento ele vai te ensinar realmente do zero ao avançado nos fios realistas. Lá dentro, né, do nosso treinamento completo, você vai ter acesso a todo o conhecimento detalhado, desde o mais básico até o avançado, para você de fato se tornar uma especialista, tá? Uma especialista, ela tem que saber tudo de sobrancelhas. E, claro, a nanoblading é o nosso objetivo principal para você atingir esse faturamento mínimo. Mas você vai ser preparada para saber tudo, tá? Desde o zero, desde o básico de design, de sobrancelhas, aplicação de rena. Então, se você, né, se tornando minha aluna hoje, você vai ter acesso ao que há de melhor, mais atualizado, novo, no mundo dos fios realistas, tá? Com aulas de altíssima qualidade, práticas, fácil entendimento, direto ao ponto. Você vai conseguir, de fato, aprender, tá? Você vai ter acesso imediato a uma plataforma fechada, com mais de 10 módulos completos que são liberados de acordo com o desenvolvimento de cada fase que você entra. Cada passo que você precisa seguir, desde o design rena, eu vou te acompanhar, tá? Como realizar marcação livre, pele, camadas da pele, para você saber como atingir a camada correta, né? A profundidade certa na nanoblading. Muita aula prática, a gente tem muita aula prática em modelo real, modelo que eu realizo aqui. Todos os fototipos, você vai ter modelo loira, morena, negra, ruiva, loira, enfim, todos os fototipos, muita parte prática mesmo, a gente gosta da prática. E tudo que eu faço aqui, um caso que eu pego, que eu acho interessante, eu já gravo, subo lá na plataforma. Então, assim, a gente está atualizando tudo lá quase todos os dias, tá? Ele é um curso vivo, não é um curso aí que você compra e você tem tudo só gravado. Não, a gente tá junto nessa, tá? Além de técnica, a gente tem um módulo de mindset, para te ajudar a combater esses medos, destravar, te ensinar a ter autoconfiança, mentalidade de sucesso. Lá também você vai aprender sobre posicionamento e empreendedorismo. Junto com você, nós traçamos metas, criamos desafios para as alunas, premiamos inclusive as alunas que batem os 5.000 no mês, tá? Lá dentro você não estará sozinha. Você vai fazer parte de uma comunidade de mulheres realmente que tem o mesmo propósito, que tem o mesmo objetivo. E eu pego na mão dessas mulheres e a gente vai juntas. Eu quero que você realmente tenha uma virada na sua vida nesse ano de 2025. E lá dentro da nossa plataforma, do nosso treinamento completo, é o melhor lugar para você ter essa virada na sua vida nesse ano. Pelo menos uma vez na semana a gente tem um encontro ao vivo, onde eu direciono vocês, mostro o que tem que ser feito naquela semana. Primeiro passo, segundo, faz isso, próximo encontro me traz. Em que momento você tá, né? Onde a gente tira dúvidas, compartilha resultados. Inclusive, a gente já tem a primeira data dessa turma aqui marcada, tá? Já tá na minha agenda, já temos data marcada da primeira turma. Nosso encontro ao vivo será no dia 10, agora de abril, tá? Então, já marca aí na sua agenda e eu espero que eu te veja lá. Temos um módulo também com tudo que você precisa saber de marketing, como fotografar os seus trabalhos, como divulgar nas redes sociais de forma certa, trazendo a cliente para você, para o seu atendimento todos os dias, manter a sua agenda sempre cheia. Acesso a tudo isso por 12 meses, tá? Vocês têm esse acesso aí por um ano, suporte 24 horas, você pode mandar foto, tirar dúvida, a gente está o tempo todo respondendo.
Dupla certificação, tá? Então você vai receber 2 certificados, um de design de sobrancelhas com aplicação de rena e tintura e um outro apenas da nanoblading. Então você tem direito à dupla certificação. Tudo que você precisa saber com o meu acompanhamento de perto, tá? Acompanhamento de alguém que já esteve aí onde você está, já sentiu isso que você sente, esse medo, essa incerteza, mas, né, que já passou e já tá pronta para te ensinar a traçar o caminho aí sem cometer os mesmos erros que eu já cometi durante a minha jornada de 8 anos. Temos também aulas bônus, muito interessantes, gente. Ó, a gente tem aulas que vão te diferenciar do restante das profissionais por aí, tá? Aulas como protocolo de spa de sobrancelhas, é um protocolo de relaxamento e cuidado com a sobrancelha, com a saúde dos fios, ajuda a fortalecer e fazer os fiozinhos crescerem. Design de sobrancelhas masculino, design de sobrancelhas infantil e adolescente, epilação na linha, a gente ensina lá também, epilação na cera e a técnica Shadow com o Tebori, tá? Eu também ensino lá porque é muito importante você conseguir saber fazer a Shadow para você conseguir resolver o problema de todas as clientes, porque você vai pegar uma cliente que tem uma falha muito intensa. E aí, às vezes, é importante você também fazer um pouquinho do shadow ali, tá? Então, além do nosso super bônus, né, exclusivo dessa turma, que onde as 5 primeiras que entrarem vão ganhar uma análise minha de perto mesmo, tá? Aí vai ser uma análise individual, completa, para ver em que momento você tá, como que a gente pode traçar um plano aí para você atingir o objetivo, rede social, se você já tem, como que tá. Eu vou te ajudar realmente em tudo, assim, vai ser, com essas 5, vai ser um acompanhamento muito, muito de perto mesmo, tá? Todo dia vai estar recebendo mensagem minha lá, perguntando como que tá, como tá os treinos, como que foi o resultado. Então, esse bônus aí é exclusivo dessa turma. Então, se você for uma das 5 primeiras, você vai ter direito a ele. Essa formação, gente, é simplesmente a mais completa do mercado hoje. Agora nós vamos para a melhor parte, a que vocês mais desejam saber, né? Que é o preço, quanto vai custar tudo isso, né? E simplesmente você não vai acreditar no valor que a gente está fazendo tudo isso hoje aqui para vocês, tá? Esse treinamento, né? Essa formação completa de especialista em sobrancelhas, ela é composta por vários cursos, como eu falei agora aqui em cima para vocês. Começando pelo design de sobrancelhas. O curso de design Rena, ele vende, né, sozinho, ele tem um custo de R$ 597. Então, vamos somar. Ele custaria 597. Depois, o curso só de nanoblading. A gente não vende ele assim, mas vamos pensar, né, que a gente vendesse só ele, que é um curso completo de nanoblading. Só ele, pensando que a pessoa já tem formação em design, ele custaria aí seus R$ 997 facilmente. Um curso de mindset, posicionamento, empreendedorismo, que você tem todinho lá dentro da plataforma, que te ajuda a destravar os seus medos, seus bloqueios, te ensina a ter pensamento positivo, autoconfiança, acreditar em você, tanto para a carreira de especialista em sobrancelhas, como para toda a sua vida. Esse curso vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Esse curso facilmente venderia por R$ 497. Curso completo de marketing para divulgar os seus trabalhos de sobrancelhas. Nesse módulo, a Marina Bianchini, responsável aqui pelo marketing do nosso negócio, criou um passo a passo detalhado para você, de fácil entendimento, para você replicar, sabendo como divulgar o seu trabalho nas redes sociais, aprender a atrair a cliente certa para o teu negócio, que vai vir, vai realmente buscando o que você entrega e manter essa agenda sempre cheia, tá? Esse módulo é de extrema importância e nenhum curso inclui isso geralmente por aí. Então, esse módulo de marketing custaria facilmente R$ 597. Tá? E além de tudo isso, né, de todos esses bônus incríveis que a gente ofereceu,
O spa de sobrancelhas, por exemplo, ele é um protocolo que já é muito vendido por aí, tá? Outras profissionais já vendem ele e geralmente ele gira aí numa média de R$ 197. Então, tirando, né, os nossos outros bônus, design infantil, adolescente, masculino, epilação com linha, com cera, técnica shadow. Gente, somando todos esses cursos, chegaríamos aí a um total de R$ 2.885. Mas posso falar, você não vai pagar nem metade disso, tá? Hoje estamos abrindo agora oficialmente, então, a nossa formação completa pelo valor de R$ 997, tá? À vista, R$ 997, 12 vezes de R$ 103. Gente, esse valor é uma pizza que você deixa aí de comer no mês, para você realmente ter uma virada na sua vida, uma mudança, uma virada de chave. Com 2 procedimentos de nano, você já paga esse investimento, tá? Então, aproveitem, não percam essa oportunidade. Eu não sei até que dia vai estar disponível, tá? E além de tudo isso, gente, nesse valor incrível, com tudo isso que a gente entrega, a gente sabe tanto da nossa qualidade, do valor do nosso produto, que além de tudo, a gente ainda entrega para vocês uma garantia de 30 dias. Tá? Então, você comprou hoje, seguiu todas as nossas instruções, fez lá o que tem que fazer, não chegou no resultado, não atingiu, você pode solicitar, a gente te devolve todo o seu dinheiro, 100%, tá? Sem estresse, simples, fácil e rápido. Então, você tem 30 dias aí para fazer o que tem que ser feito e chegar no resultado. Então, chegou a sua chance agora, a sua hora de mudar o seu 2025, tá? O ano da naturalidade está começando e você precisa surfar nessa onda, igual eu falei, gente, é um oceano azul de possibilidades, tá? Precisa se aproveitar mesmo, porque esse ano, quem fizer essa técnica vai atingir lugares aí que nunca nem imaginou. Você também, né, que já trabalha com sobrancelhas ou trabalha com outras coisas, levar a nanoblading, as sobrancelhas para o seu negócio, se você já trabalha com unha, cabelo, barbearia, enfim. A nanoblading é para homem também, tá, gente? A gente atende mulheres na maioria, mas a gente atende homens também. Dá para fazer, eu tenho trabalhos incríveis que eu fiz em homens. É um diferencial, né? Um super diferencial que você leva aí para os seus atendimentos, elevando o seu nível como profissional. Você pode dobrar, triplicar seu faturamento, né? E diminuindo a carga horária, que é o melhor. E é isso, né, gente? Eu sempre costumo dizer, quem quer dá um jeito. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa, não é? E sempre foi assim comigo. Eu sempre, quando eu quis muito uma coisa, eu dei um jeito. Para tudo na vida a gente dá um jeito. Então não deixem essa oportunidade passar. Deem o seu jeitinho, que vocês vão ver, vai valer muito a pena, muito a pena. Eu tô ansiosa já, não vejo a hora de ver quem vai estar comigo nessa turma, para eu acompanhar e ver vocês crescendo, se desenvolvendo nas sobrancelhas. Se o seu impedimento for medo, gente, eu sugiro que você vá com medo mesmo, igual eu falei também agora há pouco. Essa frase, ela me acompanha, assim, durante toda a minha vida no empreendedorismo. Sempre a gente tem alguma coisa que a gente tem que fazer com medo, né? E tem que ser com medo mesmo. Se você for deixar o medo te parar, você não vai fazer nada, você vai continuar estagnada. Então, não vai ser a primeira vez nem a última vez. Se for isso que você está sentindo, não vai ser a primeira nem a última que você vai sentir. O medo, ele faz parte, mas eu prefiro arriscar com medo, entrar com medo, do que ficar parada, estagnada, vendo as outras pessoas crescerem, né?
E você que é CLT também tá aí, né, querendo sair da sua zona de conforto. Eu sei que o CLT é uma zona de conforto, é quentinho ali, você tem seu salário garantido. Você precisa tomar uma decisão agora, porque isso pode mudar todo o rumo da tua história, né? Até quando você vai ficar ali daquele mesmo jeito, ganhando aquele mesmo teto que não muda, não escala, passar a vida na roda dos ratos. Vocês já ouviram falar na roda dos ratos? Que a gente acorda, vai para o trabalho, passa o dia todo maluco para chegar às 6 horas, 7 horas, sei lá que horas que sai, né? Ficar olhando o relógio toda hora. E aí sai já exausta, cansada, vai embora, tudo de novo. Come, toma banho, dorme, sempre esperando as férias para ser feliz uma vez no ano, sempre esperando um feriado prolongado para ser feliz. E essa é a roda dos ratos, né? Eu tenho arrepio de pensar nela. Eu prefiro todos os dias ser um dia diferente, um novo dia. Eu que decido a minha agenda, se eu vou atender de manhã, se eu vou atender à tarde, se eu não vou atender. Quero viajar, simplesmente eu organizo a minha agenda, falo com as clientes, vou viajar. Não dá, né, gente? A vida é hoje, a gente tem que ser feliz hoje, não é amanhã, não é nas férias, não é no feriado prolongado. A vida é agora, precisa aproveitar hoje. Os nossos filhos estão crescendo, né? O tempo ele não para para a gente decidir, esperar. Eu já conquistei a minha liberdade, já sou dona do meu tempo, já quebrei essas crenças limitantes na minha cabeça, o medo do dinheiro, o merecimento. Essa crença é muito forte. Ah, mas será que eu mereço? Ai, o meu pai chegou até aqui, será que eu posso passar disso? Isso aí é tudo crença limitante. Lá no nosso módulo de mindset, você vai conseguir ter uma visão assim panorâmica disso, conseguir ir quebrando isso aos poucos dentro de você. Isso é muito importante para você deixar a prosperidade entrar, para você permitir que essas oportunidades sejam para você, né? Espero vocês lá dentro da formação. Beijos, fiquem com Deus.